Olá, telespectadores. Esse programa de hoje é continuação do programa apresentado na semana passada, que diz respeito às mudanças climáticas. É um tema palpitante, é um tema do momento, é um tema super discutido mundialmente. 150 nações estiveram presentes em Paris tratando desse assunto. É um assunto que mexe com a economia global, mexe com a produção agrícola, com a produção de comida, mexe com a falta de água, água em excesso, de gelos, e elevação do nível do mar, aumento das doenças transmissíveis por mosquitos. Então, vamos passar mais algumas transparências para vocês. Transparências essas que eu apresentei no Sociesc, na Escola Técnica Tupi, no ano de 2000. Emissões de CO2, gás carbônico, resultantes das emissões dos processos industriais no planeta Terra. Vamos ver então quais são os campeões mundiais nas emanações de CO2. A África é um potencial gerador, emissor de CO2. Depois vem a América do Norte, que é um grande poluidor. Temos a Europa, que também é um grande poluidor. A China, então, se tornou o gigante da poluição do planeta e espera para 2030 somente começar a fazer as respectivas reduções. E a América do Sul é um poluidor do tamanho da África. Então, está aí o cenário dos que causam impactos negativos na atmosfera, alterando o clima, criando catástrofes, tornados, furacões, enfim, secas, excessos de chuva, enchentes. Terrível. Então está aí, o cenário é esse aí. Agora nós vamos mostrar um quadro para vocês das emissões de CO2 resultantes da modificação da cobertura florestal, do uso da terra. Então vamos ver que aí quais são os campeões nesse caso aí. O América do Sul, considerando o Brasil, pelas queimadas brasileiras, nós somos campeões. A Ásia se equipara ao Brasil e está aumentando. A África também. A América do Norte é menor, tem impactos menores pelas mudanças do solo. A Oceania tem pouco impacto e a Europa, como a Europa é insignificante, porque ela já estabilizou a cobertura florestal há muito tempo. Emissões de gás carbônico entre os grandes poluidores, países poluidores do planeta. Toneladas per capita. Então os campeões são realmente os Estados Unidos, com 19,6 pontos per capita são as gerações nos Estados Unidos, seguidos pelo Canadá, Rússia. A média mundial é 3,9 per capita e o Brasil é 1,8. Quer dizer, é um pequeno poluidor de emissões de gás carbônico. Agora, total de milhões de toneladas mundiais. O mundo com um total de 22.149,6 milhões de toneladas. Os Estados Unidos são os campeões, vem a China, a Rússia, e o Brasil está em uma situação bastante confortável, com 277,5, mas são dados do ano 2000. Aliás, de 1995. Agora vamos comentar sobre o ciclo do carbono, que é o que faz o CO2 girar na atmosfera e se consolidando como carvão, como madeira,
como petróleo, como carvão vegetal e carvão mineral. Então, queimando a madeira numa fornalha, num forno, numa caldeira, essa madeira toda vai se transformar em CO2 e outros gases, principalmente CO2. Esse CO2 liberado na atmosfera, ele será absorvido pelas árvores, através do processo fotossintético, da fotossíntese, facilitado pela clorofila das árvores, das folhas. Então, o carbono se fixa através das folhas e vai formar folhas, galhos, ramos, tronco e raízes. Então, esse gás carbônico vira madeira. Então, aqui está a madeira, que é puro gás carbônico. E a madeira, ao ser queimada, volta outra vez como gás para a atmosfera. Então, esse é o ciclo da energia. O ciclo do Sol, mais a fotossíntese, mais água, mais CO2. Representa a produção de madeira. Esse aqui é um gráfico também apresentado pelas Nações Unidas sobre o ciclo do carbono em nível planetário. Então, todos os cenários onde ele é produzido, onde ele entra na atmosfera, como ele é absorvido pelos ambientes marinhos, pelo solo, onde é que ele se deposita. Então, os depósitos de carvão, os depósitos de óleo e a sua movimentação dentro dos oceanos. É um quadro muito interessante e que poderíamos até falar mais sobre ele. Os fatores do resfriamento. Que fatores são esses? A somatória dos aerossóis no ar são diferentemente afetados pela somatória das radiações solares que se abatem sobre a superfície da Terra. Vejamos. Os aerossóis podem ter um impacto local ou regional significativo na temperatura. Quer dizer, os raios solares, ao entrarem na atmosfera, eles são abatidos em parte pelos aerossóis. Esses aerossóis vêm da onde? As nuvens impedem que os raios solares entrem totalmente na atmosfera. Os gases, os vapores, as fumaças liberadas pelos vulcões também são aerossóis que fazem com que haja deflexão dos raios térmicos que entram na atmosfera. A queima da biomassa gerando nuvens também é um modo de deflexão, de minimização da entrada desses gases, desse calor na atmosfera. E assim nós temos aerossóis provocados pelas dunas, pela queima de carvão e óleo, e pelas florestas e pela neve que cobre as montanhas. Encerro assim essa primeira parte do programa de hoje, que abordou alguns cenários das mudanças do clima. No próximo bloco continuaremos com esse tema. Nesse segundo bloco do Ecologia em Ação, estamos assim concluindo uma série de 2 programas, a apresentação e debate e informação sobre mudanças climáticas. Foi uma palestra realizada no SUCIESC no ano de 2000 para 400 alunos, professores e autoridades. É um programa de alerta, é um programa educativo, é um programa que mostra cenários preocupantes das mudanças climáticas e das causas que essas mudanças estão provocando na produção agrícola, na produção de carnes, na produção de florestas, no problema da água dos rios secando, represas secando, falta de água em São Paulo, excesso de chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 3 anos de seca no Nordeste, falta de água em São Paulo, represas vazias. Então, é preocupante isso. E de que forma nós vamos nos
nos preparar, e já muitas empresas e pessoas, organizações não governamentais estão alertando seus associados, seus parceiros a tomarem medidas concretas de minimização desses impactos. Quando se for construir uma casa, quando se for comprar uma casa, aborde bem, analise bem a localização dessa casa para ver se não vai ter enchente. Daqui a uns anos vai ter enchente onde nunca teve. Deslizamentos por excesso de água, de chuva. Ou falta de água numa casa num nível onde as águas da caixa não chegam. Então você tem que analisar tudo muito bem. O teu telhado tem que ser um telhado resistente a granizo, quebra, não tem eternite, não tem ondulado que resista. Então o teu telhado das mudanças climáticas vai ser um telhado de concreto, provavelmente. Chapas de concreto sobrepostas, cobrindo uma casa, uma fábrica, de forma bem forte, bem sólida. Também as calhas d'água têm que ser dimensionadas pela quantidade de chuva em excesso que começa a cair, os temporais, os tufões, os tornados. Para não arrancar as tuas telhas, você tem que fazer uma amarração das telhas de barro, um formato mais sólido, mais resistente, são recomendáveis. Então isso tudo são temas, são alertas, são observações que você, teus filhos, teus netos têm que prestar atenção nisso aí. O planeta Terra não será mais como era. Está mudando muito rapidamente. O aquecimento do mar está trazendo essa chuva toda aí. O El Niño, esse ano, está mais rigoroso, mais forte, mais poderoso, por causa do aquecimento das águas do Pacífico. São mudanças climáticas. Fazem 70 dias que os joinvilenses não sabem o que é o sol, não veem o sol. Tem problema de doenças, a dengue está avançando, o Zika vírus está aí, uma epidemia, a chikungunya também está aí, a malária está voltando. Então são doenças que já tinham sido erradicadas do Brasil, estão voltando devido ao aquecimento da atmosfera. Eu não acredito, mas tem que ser realista. Infelizmente é um programa de alerta, um programa que não traz muita felicidade, é um programa que traz preocupação, mas isso é muito providencial. Preste atenção, estude bastante, veja onde você vai investir, veja em que país você vai investir, em que região do Brasil você vai morar. Não vai morar no Nordeste, que provavelmente vai se transformar num grande deserto, e a Amazônia também. Então eu deixo com vocês aí mais algumas imagens das transparências para consideração e pensamento positivo, para que vocês, sabendo do que vem pela frente, saibam como se prevenir. Nesse segundo e último bloco das apresentações sobre mudanças climáticas, da palestra que foi realizada no ano de 2000 no SUCESC, nós chamaríamos a atenção de fatores como sensibilidade, vulnerabilidade e adaptabilidade dos povos em relação a essas mudanças climáticas. Então, essa sensibilidade ela é condicionada, que tem condição a qual um sistema responde a mudanças climáticas, por exemplo, modificação da composição do ecossistema, estrutura e funcionamento. Então, a adaptabilidade também tem a sua definição, a vulnerabilidade também, são todos os requisitos que os governos têm que passar para o povo para irem se adaptando, se mudando em regiões onde vai haver grandes alagamentos, grandes secas, grandes temporais e enchentes. Nos últimos anos provaram de que as mudanças climáticas estão presentes. Nós temos aí alguns cenários sobre perdas econômicas e os seus resseguros. É um drama e está aumentando muito isso aí. Nos últimos anos são bilhões, 300 bilhões que se perderam. Muitas pessoas foram desalojadas. Então aconteceu isso em muitos países do mundo.
as florestas e a composição florestal. Tem um estudo nos Estados Unidos, onde uma espécie, a faia, né, ela, de acordo com os cenários programados, ela vai mudando de localização em função do aumento da temperatura. Então, o aumento da temperatura poderá ter efeitos devastadores sobre as florestas. Então, incêndios, com aumento da temperatura, as florestas entram em combustão espontânea. Aqui também o impacto nas vegetações de montanha. À medida que a temperatura aumenta, elas vão tendo um deslocamento para mais no topo das montanhas. A diminuição da camada de gelo no Ártico, ela tem reduzido bastante nos últimos anos. Dá para ver aqui no quadro. 1,40 m. Isso em poucos anos. O degelo, ele ocorre cada vez mais cedo. Antes era 25 de maio, agora está acontecendo no dia 8 de maio. Isso na década de 1999. Foram controles feitos de 1690 a 1999. 13 dias mais cedo. Eram dados de 2000. Aqui as mudanças do permafrost também são significativas. O metano é um gás de efeito estufa que começa a escapar quando o degelo ocorre, impactando a atmosfera. E o metano tem um potencial 25 vezes maior do que o gás carbônico. Imaginem o impacto que isso vai causar, que está causando. O oceano e as áreas costeiras. A movimentação das correntes marítimas também é importante. Isso traz com que haja equilíbrio dos climas e das temperaturas em todos os países. Em Bangladesh, por exemplo, há um estudo de caso do impacto do aumento da água. Aqui o cenário normal, atual, e um cenário com 1,5 m de altura e o impacto que isso causa na população. No delta do Nilo também, com a subida da água, vai ter uma invasão de água do mar sobre baixadas, sobre áreas recuperadas do mar. Então são cenários que são apresentados. Aqui está um cenário com meio metro, um cenário com 1 metro. Você veja só a quantidade de água que invadiu o delta do Nilo. Agricultura, alterações na produção de cereais sob 3 diferentes cenários de equilíbrio, estimativa para 2060. Então aqui os gráficos mostrando o que vai acontecer em países desenvolvidos, em países no mundo total e nos países em desenvolvimento. Então são 3 cenários de acordo com as cores. O impacto do aumento da temperatura em café robusta em Uganda. Uganda é área total viável. Então o que está em marrom aqui é possível, é medianamente possível e não possível. Com aumento de 2 graus, desaparece a cultura do café em Uganda. Reserva de água potável. O estresse da água. Se o mundo mantiver o ritmo dos anos 90 na corrida pela água potável, esta não será suficiente para assegurar o acesso seguro a todos a partir de 2025. Então aqui está o estresse da água potável. População e o estresse da água potável. Um estudo sugere, apesar
aumento das doenças causadas por insetos vetores. No Brasil, os efeitos das mudanças climáticas estão se fazendo presentes. Veja só o que está acontecendo no Brasil. É drástico isso aí. É complicado. Vai custar muito dinheiro, muita perda de dinheiro. Aqui, por exemplo, as doenças através de vetores, elas estão se manifestando outra vez com o aumento da temperatura. Malária está voltando, doença de Chagas, dengue está estourando em tudo que é lugar, febre amarela. Então aqui os quadrados dizem altamente provável para o vermelho, muito provável, provável. Então aqui, ó, a doença de Chagas, dengue e febre amarela estão aumentando na América do Sul. Aqui é um cenário para os Estados Unidos com o aumento da temperatura. Nos Estados Unidos vai ter sérios problemas com dengue também. A malária também, o desenvolvimento em função das mudanças do clima. E como se preparar? Esse é um tema que vamos continuar para os próximos programas. O Ecologia em Ação continua com comentários que eu faço até o término do programa. Agradeço a participação desses dois programas. Me coloco à disposição da sociedade, das empresas, das associações de moradores de bairro para fazermos palestras sobre mudanças climáticas. Até lá. Obrigado pela participação dos programas.